Olá, bom dia! No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.5, que tem a direção de Zusa do Paracatuzinho e também de Alexandre Barros, e também pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu. Ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação, Antônio Vieira, eu mesmo. Oferecimento do Movimento Verde Paracatu, Coperfan e VIP Studio, que nos oferece esse espaço aqui. Além do nosso técnico eficiente, Vitor. Bom, o nosso bate-papo de hoje é a respeito do jornalismo nos dias atuais. O jornalismo contemporâneo é marcado pela instantaneidade, convergência digital e desafios na credibilidade, transformando-se de um modelo estático para um ecossistema multimídia e personalizado. A internet forçou a adaptação rápida dos veículos com foco em redes sociais, produção ágil e combate à desinformação, exigindo novas habilidades dos profissionais. Para falar a respeito desse tema, hoje está conosco a jornalista paracatuense Nájila Caldas. Nájila é jornalista e assessora de imprensa por mais de 25 anos, formada em comunicação social, com ênfase em jornalismo pela Uniceub, com MBA em gestão de negócios empresarial, Fundação Getúlio Vargas, possui larga experiência na área, onde trabalhou na Rádio Boa Vista FM, fez várias assessorias de imprensa para a Copevap, Finon, Associação Comercial, e na Prefeitura de Paracatu, entre outras instituições. Foi chefe de departamento de comunicação da Kinross, atuou como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, foi editora da revista Em Foco. Após residir por 13 anos fora do Brasil, voltou a Paracatu. E hoje trabalha como assessora de imprensa do Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu. Foi presidente do Rotary Paracatu 200, é membro da Academia de Letras do Noroeste de Minas e escreve, além de reportagens, crônicas do cotidiano, conta histórias, sejam elas factuais ou não, ou melhor, contar histórias, sejam elas factuais ou não, é seu maior prazer profissional. Bom dia, Nájila, tudo bem com você? Bom dia, Antônio Vieira, nosso Tonhão. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui também com seus ouvintes e quem nos assiste. Bom, Nájila, além disso aqui que eu falei, só como curiosidade, ela é uma das fundadoras do Movimento Verde Paracatu, né, Com Nájila? muito orgulho, viu, Tonhão? Junto com Zé Geraldo, Murilo, Iber, Ibé, Flávio, Flávio, Odisseia, verdade. Odisseia, né? Quando você pega a ata de fundação do Movimento Verde, está lá a assinatura dela. E também Bernadette, né? Bernadette estava nisso também, né? Bernadette Neiva, A verdade. saudosa Bernadette. Bom, Nájila, para você que é jornalista, o que é ser um jornalista verdadeiro ou uma jornalista verdadeira? Olha, Tonhão, é um prazer grande falar sobre essa profissão que eu escolhi há muito tempo atrás. Ser jornalista, primeiramente, é um ser curioso e não pode ser preguiçoso. A gente tem que continuamente estudar, ler, procurar as informações. Por que eu falo sobre a preguiça, né? De não ser preguiçoso e não ser tão imediatista assim? Porque as informações elas precisam ser apuradas. O jornalista profissional, ele precisa saber da sua responsabilidade social, né? Se você for na origem da palavra comunicação, no latim vem do comunicare, que é tornar comum. Então, nosso papel na imprensa, ou na assessoria de imprensa, na comunicação em geral, é tornar comum aquela informação que ainda não veio à superfície. Mas, para isso, você precisa ter responsabilidade. Porque, se for uma informação não bem divulgada, inverídica, tendenciosa, complica a vida da população, né? Nós temos vários casos que podemos citar aqui, por exemplo, na época da pandemia, né? Eu vi jornalistas ou algum meio de comunicação duvidando da vacina. Isso é muito complicado. Então, pode colocar a vida das pessoas em risco.
E a reputação das pessoas também, né, Tonhão? E o Se uma jornalismo, informação não for bem apurada. Ô, Nazi, o jornalismo, ele defende a ciência igual o biólogo defende a ciência. Exatamente. Né? Deve, né? Deve, a ciência e a democracia. Né? É porque o jornalismo, inclusive falavam, e falam até hoje, né, que a comunicação, a imprensa é o quarto poder. Né? Nós temos legislativo, executivo, judiciário e a imprensa. Porque ela é muito importante, ela que faz esse canal de ligação entre essas instituições, em todas as suas esferas, das empresas, instituições, com a comunidade. Né? Então, se o jornalista não tiver a plena convicção do seu papel e poder na sociedade, ele pode fazer muito bem à sociedade, nessa construção de uma sociedade mais harmônica, mais igualitária, mas também pode fazer muito mal a muita gente. Agora tem um detalhe, né? Você citou aí a questão do poder, com o quarto poder. Eu vejo com uma certa preocupação isso, porque o poder hoje está apodrecido em todos os cantos. Então, eu acho que o jornalismo é muito além desse poder, que ele é quem puxa a rédea para o cavalo parar, entendeu? Que ele tem esse poder. Agora, como a sociedade ela é despreparada, ela também cai na onda do poder para ajudar a criticar os jornalistas. Prova tanto que lá em Gaza mesmo mataram mais de 300 jornalistas. Todo dia está morrendo jornalista para tudo quanto é banda, no Irã, nesses conflitos que tem dos Estados Unidos com o Irã. Nos próprios Estados Unidos deve ter, né, problema de assassinato de jornalistas. Você morou lá, eu não tenho essas informações, porque não é minha área de atuação, mas eu tenho muita preocupação, sabe? Agora, você acha que o jornalismo pode ser uma profissão do futuro? Eu penso que o jornalismo não só do futuro, é do presente, do futuro, e é importante demais, Tonhão. Por exemplo, historicamente, nós estamos num país democrático há muito pouco tempo. Então, quando eu lembro de Vladimir Herzog, que morreu nos porões da ditadura, né, e na época se falava que ele havia se suicidado, que era uma mentira tremenda, né? E tantos jornalistas que desapareceram. Não, tem um jornalista que apareceu morto numa favela do Rio, Tim Lopes. Tim Lopes. Ator, jornalista, isso aí é exatamente, investigativo, papel, investigativo. Então, é uma das profissões que o profissional mais sofre retaliações e tem risco de vida mesmo. Isso é iminente, é o jornalista. Porque quando ele tem um compromisso com a verdade, ele pode se tornar perigoso para essas pessoas que querem o poder a todo custo, né? Doa quem doer. Lá no Pará mesmo, no norte, né? onde seringueiros foram mortos e ativistas foram mortos, né? Os jornalistas que cobriram aquilo lá, você sabe bem, né? Ou desapareceram no barco. Um jornalista que foi assassinado dentro da Amazônia, exato, que é esquartejado ali, né? Agora, eu considero algumas profissões diferenciadas. Por exemplo, a questão do ativismo, do ativista, ou que tenha formação ou não. Todo ativista que sobrevive, eu fico analisando, eu estou com 71 anos, eu comecei isso nos 30 por aí. Eu acho que eu já dei sorte de ter sobrevivido, porque a gente trabalha com a ciência e a verdade. E quando você defende a ciência e a verdade, você corre risco, que é o caso de jornalista. Uma outra profissão também que às vezes eu fico observando, que é uma profissão muito complexa, é a profissão de advogado. Porque o advogado é o seguinte, ele é um idealista, porque ele luta em fazer justiça. Só que ele depende do judiciário. Então, muitas vezes, ele trabalha num processo, faz tudo redondinho, o Ministério Público entra no meio, a hora que bate no judiciário, o judiciário desfigura tudo. Eu não sei se é porque o judiciário tem tendências ou se as leis têm muitas brechas. Eu já tive promotores aqui em Paracatu de ponta,
de ponta. Hoje em dia nem tanto, mas naquela época que eu conheci promotor, você falou comigo, Tonhão, joguei a toalha. Porque não adianta, eu faço tudo direitinho, que chega no judiciário, o entendimento é outro, tem outras questões no meio, outros interesses com o poder, né? Com o poder, com o tal do poder. Porque o Ministério Público, na realidade, nem poder não tem. Quem tem poder hoje é judiciário, legislativo e executivo, praticamente. Verdade. Né? Então, ele fica sujeito a essas questões. Tonhão, essa sua fala me faz ressaltar o seguinte. Eu sempre digo, né, que jornalista não pode deixar suas paixões políticas ou religiosas, suas convicções, elas ultrapassarem o papel ali quando você está fazendo a matéria. Porque isenção não tem 100%, não, porque nós somos humanos, nós temos as nossas crenças e valores e tudo. Mas você não pode deixar que isso transpareça para que você mude a opinião das pessoas para a sua paixão política ou religiosa, enfim. Mas eu vejo que isso é em todas as profissões. Porque o que você tem que ter o compromisso é com a verdade, doa quem doer. Né? E ela vai vir à superfície, ela vai chegar de alguma forma ou de outra. E pode, o que eu sempre penso é o seguinte, cada vez que eu escrevo, ou faço um programa de rádio, o que for, eu sempre penso em quem está me ouvindo. Eu tento ter a linguagem a mais acessível possível para todos os níveis de escolaridade. Porque não pode ser uma coisa elitista, não pode ser só para um grupo. Igual um juiz, quando está falando alguma coisa. E ninguém entende. Né? Então, eu acho que o jornalista tem essa função de traduzir, porque a palavra ela é muito potente, né? Tanto que ela pode construir ou destruir uma pessoa. A gente vê isso nas nossas relações familiares, né? No nosso dia a dia. Quando você recebe um elogio é muito bom, mas às vezes vem a crítica. Mas se a crítica for bem feita, argumentada, se aceita. Mas quando ela é só ofensiva, não constrói para ninguém. E o jornalismo é isso, né? É você contar aquela história, aquele fato, mas deixando de lado, ou pelo menos se esforçando muito para não dar a sua opinião. O jornalista não pode aparecer mais que a notícia. E o que eu vejo hoje é de muitas vaidades, né? Até porque hoje a comunicação ela está muito mais popular e muito acessível, né? E muita gente acha que está fazendo jornalismo. Essa comunicação nem podia ser chamada de comunicação, não, né? Porque está tão deteriorada essa comunicação, misturada com os que dizem que são jornalistas, influenciadores, vira essa confusão danada. Né? Eu acho que falta essa percepção mesmo da sua responsabilidade com o outro, sabe? Por exemplo, eu não sei se ainda existe, porque eu não assisto muito esse tipo de programa, mas eu me lembro de programas policiais, que sempre era aquela história, né? Bandido bom é bandido morto. E com um sensacionalismo terrível, né? Para dar uma notícia policial. Então, fica naquilo ali, muitos minutos, né? Horas e dias no assunto, que se não for para dar medo na população, para terrorizar todo mundo, né? E para fazer sensacionalismo barato, sabe? Que não leva nada a ninguém. Você está falando isso, eu estou lembrando aqui. Eu lembro na época da pandemia, o prefeito de Belo Horizonte, que era o Calil, né? Calil fechou Belo Horizonte. E o pessoal pressionando ele, não, eu vou seguir a ciência, porque eu não entendo nada da área, a ciência está falando, está fechado e pronto, acabou. E aí virou aquela confusão em Belo Horizonte, conclusão. Foi uma das cidades que menos teve problema com a pandemia. Tinha um jornalista de uma rede de televisão, lá, um comunicador lá, jornalista, famoso, esqueci o nome dele. E esse cara descia a lenha no prefeito, no Calil, mas ele descia a lenha mesmo. Eu vou passar o Natal com minha família, com meu pai e minha mãe, não quero nem saber, e não quero ver prefeito criar casa comigo, beleza. 15 dias depois, ele contraiu o Covid e morreu de Covid quando ele foi visitar a família dele. E isso aí eu não estou lembrando o nome dele para me citar aqui, mas um programa de televisão famoso, não sei se era da Record, entendeu? Qual rede de televisão. Então, esse tipo de coisa... Então, entra nessa linha, sabe, do sensacionalismo, na busca pela audiência a todo custo, né?
porque a desgraça alheia, ela chama muita atenção, né? Porque nós somos humanos, a gente gosta de saber, mas isso não quer dizer que eu sou contra dar a notícia, mas é a forma que se dá. Porque, mesmo sendo bandido, esse bandido tem uma família. Esse bandido teve relações, né? É parte da comunidade. Então, a falta é na estrutura mesmo, né? Que não chegou, talvez, a educação nesse lugar, né? Então, é tudo isso que o jornalista... Por isso que eu te falo sobre estudar, né? A gente não pode ficar só achar que escreve bem ou que escreve mais ou menos já pode fazer, não. Você tem que entender da sociedade, você tem que entender um pouco de sociologia, de antropologia, de saber o que está acontecendo no mundo. Nessa época da pandemia, Tonhão, eu morava no Alabama, nos Estados Unidos. Morei 8 anos em Nevada e 5 no Alabama. E a governadora lá, a Kay, é uma senhora, já com quase 80 anos, e ela decretou... grupos não podem sair em grupos de casa, não saiam de casa, primeiramente. Se saírem, se tiver algum grupo na esquina, é multa. Foi uma coisa muito rigorosa. E lá, não foi em todos os estados, né? Porque os estados lá são independentes. Mas eu achei de uma coragem grande, porque foi numa época também, nos Estados Unidos também se sofre disso, da desinformação, né? Lá não tem essa campanha, por exemplo, de vacinação, como nós temos aqui, esse sistema de vacinação como nós temos no Brasil, que é maravilhoso. E muita gente morreu, né? Muita gente morreu por não acreditar. Lá e aqui, né? Lá e aqui. Não só por não acreditar, né? A vacina aqui demorou a chegar. Lá eu tomei a vacina muito antes de vocês aqui. Estava disponível para quem queria. Mas eu te falo disso, da desinformação, da fake news, que eu gosto de chamar de mentira mesmo. Da mentira mesmo, né? Da mentira, né? E que pode colocar a vida do outro em risco. E o jornalista tem isso, né? Tem até um livro chamado Quando as Democracias Morrem, né? Que fala muito disso, do papel também da imprensa nesse sentido. Porque, às vezes, as pessoas não têm toda a informação, por exemplo, para buscar informação num laboratório, né? No centro de pesquisa. Quem faz essa ponte é o jornalista, que vai lá buscar e fala, olha, está sendo estudado contra essa doença, vai acontecer assim. É o jornalista que decifra aquela linguagem ali científica e coloca de uma maneira muito mais clara, prática para o seu dia a dia, para a população. Então, eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi, nesse sentido, né, de a gente tem que servir a comunidade. Ganhar dinheiro é bom? Todo mundo gosta. Né? Prestígio é bom? Todo mundo gosta. Mas todas as profissões elas têm que ter um serviço social, sabe? Porque eu não consigo conceber a que não tem. Que é só por interesse próprio. Nádia, só voltando um pouquinho aqui, quando você falou sobre essa senhora lá dos Estados Unidos, governadora, que teve essa coragem, eu estava vendo uma reportagem essa semana, voltando aqui a história do Calil, quando ele era prefeito de Belo Horizonte, porque ele agora é pré-candidato a governador de Minas Gerais. O repórter falando para ele, nas pesquisas que existem, está apontando uma rejeição sua grande. E principalmente por causa do que aconteceu na pandemia, que você fechou o comércio. Fechou e não está fechado e tal. Aí ele falou assim, eu vou falar com isso uma história. Eu sou pré-candidato, não sei ainda se eu vou ser candidato, mas se eu for candidato, e esse pessoal que tem essa rejeição por isso não quiser votar em mim, não precisa votar. Porque eu fiz o que deu certo e Belo Horizonte foi referência no Brasil. Teve resultado, né? Entendeu? Então, é um matutão, né? Ele é considerado um matutão, não é esses políticos que tem formação, que não sei o quê. Né? Mas tem sensibilidade para as questões, né? Agora, você acha que o jornalismo ainda vale a pena hoje em dia? Você fala de cursar a faculdade, de exercer? De cursar, de exercer, porque é uma profissão que ela está batendo de frente com muita coisa, né? Exatamente. Principalmente com essa mentirada de rede digital e com outras questões aí de inteligência artificial, porque inteligência artificial hoje ninguém está pensando nada para escrever, não? Olha, Tonhão, eu voltei há pouco tempo para Paracatu, depois de 13 anos fora, né? Vinha todo ano, mas agora voltei de vez. E eu sempre fui convidada, isso que eu queria dizer, para escolas, para falar de profissões, geralmente para os terceiros anos, né, ali do ensino médio.
Eu sempre defendi muito a profissão porque eu sei dessa responsabilidade, eu sei quanto a gente pode mudar. Eu ainda, embora a profissão, o STF, né, o ministro Gilmar Mendes, tirou a obrigatoriedade do diploma, eu ainda considero a faculdade muito importante. Eu vou te falar, eu comecei a estudar na PUC de Campinas, para comunicação social, então era muito abrangente. Como eu te disse, eu tive aulas de sociologia, filosofia, economia. A gente ainda é muito jovem, né, 18 anos, para você entender o Brasil que você estava vivendo. E tive aula de ética. Ética, eu tive aula de direito, né, para saber o que é injúria, o que é difamação, o que é calúnia, até onde você tem o direito de divulgar uma informação, até onde você pode ir. Então, mas no mundo hoje, do jeito que tem essa confusão, e ninguém leva isso em conta. Mas, só que a internet não é uma terra de ninguém. Né? Uma hora ou outra você vai ser processado. Então, eu tive esses três anos de formação lá em Campinas muito importantes para mim, que eu levo até hoje, sabe? Lições. E tive com meus professores, eram grandes jornalistas de internacionais, foram correspondentes. Então, assim, eu tive um senhor curso em Campinas. Aí mudei para Brasília, terminei meu curso lá, porque eu queria muito jornalismo político e ficar mais perto de Paracatu também. E tive também excelentes interações. Mônica Waldvogel, trabalhei com tanta gente bacana, e fotógrafos também, né? Porque a imagem sempre foi muito importante. E eu ainda acredito no curso, sabe? Por mais que agora esteja muito difuso, no sentido, tem só rádio, só televisão, só para marketing e tal, né? Tem publicidade também, mas eu acredito muito no curso universitário, porque se não for assim, você meio que ser obrigado a ler certos livros, a interagir com pessoas, a fazer cursos, a fazer seminários. Você não faria isso se não estivesse no curso, sabe? Eu duvido muito que você teria tempo e disposição para fazer isso fora de um curso. Sobre a inteligência artificial, eu preciso estudar muito ainda mais sobre inteligência artificial, mas eu posso te dizer o seguinte, até falo isso muito com os meus amigos, que mais me assusta do que me encanta. Eu acho que a inteligência hoje ela é muito bem usada na medicina, na biologia, nas pesquisas, mas na área de comunicação, o que eu sinto e vejo alguns textos, eu falo, isso aqui foi IA. Porque é o que você falou. As pessoas estão parando de pensar, colocam uma frase ou outra e o IA faz. Mas você vê que é uma coisa mecânica. Até para fazer um texto bom no IA, você tem que ter subsídio, você tem que ter argumento, entendeu? Mas a gente entrando nessa questão de inteligência artificial, você pode produzir um texto, suponhamos que te encomendem um texto. Você produz um texto e aí eles jogam na inteligência artificial o seu texto em cima do interesse de quem muitas vezes te encomendou o texto. E aí, a hora que você vê o texto que você fez lá, ele está todo mudado. Exatamente. Isso é inteligência artificial. E se você não tiver conhecimento de causa sobre aquele assunto, não tiver argumentação, você aceita aquilo. Eu fiz essa experiência, tenho feito essa experiência de colocar na inteligência artificial um texto e falando o que eu queria que aproveitasse e era importante. A inteligência tirou, sabe? Então, se você não tiver conhecimento sobre aquilo, vai daquele jeito. E fica tudo muito empobrecido, né, Tonhão? Desfigura e a verdade some do texto. Some. As informações mais importantes somem porque você está tratando de uma máquina. Eu estava assistindo o Jornal Nacional da Globo esses dias, né, e vi que eles mandaram um correspondente agora para a China. E o que eu vi, Felipe Santana, o repórter, muito bom, por sinal. Então, essas grandes emissoras, elas sabem que o olhar do jornalista naquele lugar ou em outro lugar que esteja mais em voga, vamos dizer, né, que a gente precisa estudar mais, não é substituído pela inteligência artificial, não pode ser. Você não pode substituir o ser humano por uma máquina, sabe? Nesse sentido, do pensar, do criar. Isso me preocupa, Tonhão. Principalmente essas novas gerações, essa nova geração,
que já nasceu na época digital, eu sou analógica, né? Já nasceu na época digital, já nasceu com a internet, já nasceu com o celular, que está tudo ali na palma da mão. E essas pessoas, será que vão conseguir pensar no sentido de serem pessoas críticas, não acreditarem em tudo que vê, não acreditar tudo que está no Instagram? E hoje muita gente ainda está achando que comunicação se resume a Instagram, sabe? E eu acredito nos veículos tradicionais, vamos dizer assim, rádio, TV, YouTube. Eu acredito. Não é só Instagram. Eu acredito em jornal, acredito na parte escrita também. Porque nós, seres humanos, nós somos maravilhosos no sentido do quão complexos nós somos, né? Então, tem gente que é muito auditivo, tem gente que é muito visual. Eu, por exemplo, sou muito visual. Né? E tem gente que não precisa de visualizar para entender, né? Para compreender uma situação. E eu acho que tudo é comunicação. Não pode se restringir a Instagram, sabe? Porque você pode perceber, tudo que você vê no Instagram, rapidamente você esquece. Porque é tanta informação uma em cima da outra, que houve uma época, né? Os mais jovens nem vão entender isso, mas houve uma época que você tinha que esperar o jornal chegar na banca para você ler. Hoje não precisa. E o jornalismo está passando por essa revolução de todos os veículos tradicionais, né, os ditos tradicionais, se adequarem a essa nova situação de, se você não colocar agora, sua notícia já está velha. Mas tem que ser apurada. Então, está exigindo muito mais do profissional hoje, tanto de rapidez de raciocínio, rapidez física mesmo, de ter boas fontes, né, que é onde você procura suas informações e procura checar e tudo, para agilizar e colocar isso tudo no mesmo dia, né? Talvez até no mesmo minuto. Agora, Nath, tem um detalhe, eu fico se falando e eu pensando aqui. Essas rádios que têm programas de noticiário, programa que eles falam que é informativo, ou televisão, o próprio jornal, você imagina o que esse povo não está fazendo, não está usando para produzir material através de inteligência artificial, e isso vai, a cada dia que passa, diminuindo mais e mais e mais a percepção da sociedade. Porque um camarada tem um programa de rádio, suponhamos quem tem isso aqui, que a gente leva ao ar todos os sábados, e que a gente entra, eu preparo o material para a gente conversar, aí jogo na inteligência artificial, isso aqui me dá outra coisa totalmente diferente, que às vezes até eu fico perdido. E o próprio comunicador, nesse caso aí, que não é um profissional, ele vai se envolvendo e aceita e vai fazendo a besteira, porque é só grana que está no meio disso. E vai perdendo o senso crítico, né? Das coisas, até do ambiente que você vive. Isso é muito perigoso. Tonhão, às vezes, deve ter acontecido com você, de receber um vídeo pelo WhatsApp e parece tão real. Se você não prestar muita atenção, você fala, não, isso é inteligência artificial, isso aí não é um ser humano. Né? É o movimento da boca que é diferente. Então, assim, eu acho que para toda a população, para toda a sociedade brasileira e mundial, épocas de eleições serão muito difíceis nesse sentido. Né? Porque se já tivemos muita fake news, muita mentira nas eleições passadas, né? Eu acho que para esse ano vai complicar muito com a inteligência artificial. Né? Tem muita gente boa em modificar as coisas, né? Técnica. Tem muita técnica e é muito hábil nisso, né? Para ludibriar o povo, né? Pois é, por isso que se você não tiver essas informações anteriores muito bem consolidadas, você acaba acreditando. Hoje eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp falando que o telefone da pessoa tinha caído, quebrado a tela, estava a foto da pessoa, tudo direitinho ali, e que era para mim anotar o telefone e não esquecer, não. Eu falei assim, beleza, respondi, beleza. Aí passou um pouco, falou assim, eu só que tem um detalhe, estou precisando de um favor seu. O que é isso? Isso muitas vezes eles clonam um telefone, leva para a inteligência artificial, e a pessoa pega um canal seu do Instagram, porque eu no Instagram não coloco nada pessoal.
não tem festa que eu vou. Eu não faço isso, entendeu? Porque eu não sei o risco que a gente corre. Só trabalho divulgando informações em cima da percepção minha de questões que eu observo no dia a dia. Então, essa questão que eu estou te falando de clonar telefone e jogar isso tudo inteligência artificial. E dar golpes, né, nas pessoas. Golpes, né? É muito perigoso. E as pessoas estão acreditando, já com essas paixões, né, sejam políticas, religiosas, né? Eu estou vendo um movimento assim tão reacionário nesse sentido, né? Porque aí você começa a ver só o que te interessa, só o que está na sua bolha. E isso é muito perigoso, né, Tonhão? Você não tem a visão do mundo, né? Quando eu morei fora do país, também foi muito importante para mim nesse sentido, que eu convivi com muitos imigrantes, né? Gente de todo lugar do mundo. E te dá uma visão de mundo muito especial, no sentido assim, a gente é muito pequeno, sabe? A gente tem muito que aprender. As culturas são muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente também se conectava por não ser daquele país e estar morando naquele país. Então, o que eu acho que a inteligência artificial tem todas essas técnicas aí que você falou, tem todos esses perigos, mas não tem sentimento. Quando você falou do risco das profissões, principalmente para quem escreve, para jornalistas, escritores, autores, eu estou vendo também um risco para psicólogos, porque tem na inteligência artificial, muita gente já me falou isso, né, que eu faço terapia com a minha psicóloga de verdade, né, uma pessoa, mas muita gente está fazendo a inteligência artificial. Sabe? E a inteligência vai falar o que você quer ouvir. Né? Porque eu acho também, Nath, que a inteligência artificial está acontecendo, isso que nós estamos falando aqui, porque o ser humano tem mania de desvirtuar tudo. Porque a inteligência artificial, acredito que se você trabalhasse respeitando as pessoas, respeitando a vida, respeitando... Né, o que não existe hoje virou uma avacalhação total em todos os sentidos, né? Aí a inteligência artificial ela fica igual rede digital hoje. Pois é, eu acho assim, Tonhão, tudo tem um limite, sabe? Eu acredito nesse limite. Eu tenho visto algumas postagens, alguma coisa na internet, um movimento aí de postar menos, de um estilo de vida que a gente chama em inglês low profile, não mostrar tanto, de não divulgar tanto, de voltar às raízes, de voltar à terra. Então, assim, por exemplo, a geração do meu filho mesmo, né, ele, os amigos, eles não postam. Meu filho nem rede social tem. Então, eu acredito que vai haver uma saturação, sabe? Porque não é possível. Porque a inteligência não pode substituir um jornalista, não pode substituir um escritor, que tem sua arte, sabe? Não pode substituir a nossa criatividade humana, que ela é infinita. Não pode substituir um psicólogo, sabe? Eu conheço gente que está fazendo terapia na inteligência artificial. Agora, Nádia, aqui tem uma questão e sendo enganado, né? Que só ouve o que quer ouvir. Tem uma questão que eu fico analisando, o seguinte, eu acho que nos dias atuais a humanidade está perdendo muita oportunidade de ver coisa boa. Tem muita gente hoje viajando para tudo quanto é banda aí que não posta as maravilhas que estão vendo em termos ambientais, em termos culturais, entendeu? Porque logo a pessoa vai ver que fulano de tal está não sei aonde aí, na China, sei lá onde, e pode usar isso para denegrir a imagem da pessoa. Então, com isso, a própria sociedade perde a oportunidade de ver o que acontece no planeta. Né? Exato. Então, isso é cruel, viu? Porque a internet ela tem esse lado muito bom, né, da pesquisa e rápida e está na sua mão, mas também tem os críticos, né? Os críticos de plantão. Tem os fiscais de tudo que você faz. Eu estava vendo esses dias... críticas, né? Teve o Big Brother Brasil, por exemplo, que foi um programa que movimentou essa edição, né? Movimentou boa parte da população. Os fiscais do luto da ganhadora do programa. Será que ela está chorando? Será que ela está sofrendo pela morte do pai? Que o pai dela morreu próximo ao final da edição? Então, tem os fiscais disso, fiscais daquilo, mas você pode saber que geralmente são pessoas muito improdutivas.
né? Porque todo mundo tem a capacidade de produzir, de ser criativo, né? Eu acho que é esse o movimento até que a imprensa precisa fazer. A população brasileira é muito criativa. Por todas as dificuldades que nós já passamos por décadas, nós temos invenções só nossas, né? Que nem o filtro de barro, o chuveiro elétrico, são invenções nossas. Nos Estados Unidos não é assim, não tem. E o SUS, são tantos programas, objetos, né? Que são tão nossos. E eu acho o brasileiro muito criativo, um povo muito bom. Mas precisa parar de, primeiro, se comparar aos outros, né? Que o Instagram, essas redes sociais fazem muito, né? Você comparar a sua vida com a do outro. E buscar coisas que podem mesmo mudar a sua vida, mas para melhor, sabe? E tem uma lei aqui de cancelamento da crítica ferrenha, né, contra o outro, principalmente nas redes sociais. Não estou falando aqui de políticos, não. Estou falando de pessoas, né, no seu trabalho comum, que são muito cruéis, né? E podem mesmo sacrificar a saúde mental do outro. Né? Destrói a vida. Destrói. Como o jornalismo pode destruir reputações também. Agora, Nájila, eu fico observando o seguinte. Tem algumas questões que estão ligadas diretamente à falta do amor à pátria, do amor ao país, do amor às pessoas do país. Né? Há uns dias atrás, eu estava vendo uma reportagem de um cientista brasileiro, que é um dos maiores climatologistas do mundo, que é Carlos Nobre, e que o Papa atual, o que ele fez? Ele montou uma comissão para debater questões do planeta, né? E o único brasileiro que está no meio uma dezena de pessoas é esse Carlos Nobre. Esse cara brasileiro, que é um cientista de renome. Sim. Que todo mundo, quando quer saber alguma coisa sobre crise climática, mudança climática, ele é o top do top do top. É um fero, cara. Eu escutei ninguém falar sobre isso, nem o povo da Igreja Católica falou sobre isso, da importância de um brasileiro de renome. Né? Eu não vi os meios de comunicação falando sobre isso. Vi uma ou outra, foi onde eu fiquei sabendo da notícia. Para mim, não era novidade nenhuma, porque eu já conheço a história desse cara. Eu sei quem é. Né? E até tentei trazer ele aqui em Paracatu para conversar com os irrigantes. Porque os irrigantes, os usuários de água aqui, todo ano eles passam muita dificuldade, porque eles seguem alguns climatologistas que não têm o sentimento desse tal de Carlos Nobre. Eu falei que, gente, vocês têm que trazer um cara igual ao Carlos Nobre aqui para ele alertar questões, para alertar vocês sobre questões que vocês não estão percebendo. Porque esse ano, por exemplo, teve agricultor que teve que plantar a safra 3 vezes porque faltou água. Aí plantou a última, a hora que plantou, choveu bem, a hora que plantou, parou de chover, aí a semente não germinou, perderam, depois perderam porque choveu demais. Então, precisa de trazer alguém nesse nível. Precisou do Papa, entendeu? E colocar ele no meio da turma que dá suporte para ele desenvolver as ações dele. Prova tanto que outro dia o Papa, sob uma crítica do presidente dos Estados Unidos, o Papa soltou os cachorros também no presidente dos Estados Unidos. Ele falou assim, eu não estou aqui para defender interesse político, essa coisa, não, eu estou aqui para defender o interesse da igreja que eu participo dela. Como o Papa Francisco também fez, né, aquela economia, né, de Francisco e Clara, que é para a nossa sobrevivência, né, Tonhão? E se a gente não se atentar a isso, e eu acho que a imprensa, novamente, tem um papel fundamental nisso, é de divulgar essas ações. Porque, de repente, a gente... o brasileiro tem muito isso, né, de dar muito valor a tudo que vem de fora e todos que vêm de fora, né? Eu vejo que os estrangeiros são muito bem tratados, e não sou contra serem bem tratados, mas não valorizam quem é de dentro, não valorizam a ciência. Eu, na pandemia, assim, me deu muita aflição
eu fora do país, mas vendo aqui as pessoas duvidarem dos cientistas que dedicam décadas de sua vida, né? Na De suas pandemia vidas foram para criticados. pesquisar. Pois é. Qualquer Zé Criticar os Mané, artistas, né? qualquer Zé Mané que fala que é comunicador, pegava o WhatsApp aí e desqualificava um cidadão de cima e embaixo. Com 40 anos de profissão dentro do laboratório. Reconhecido no exato. mundo inteiro. E isso acontece aqui no nosso meio também. Se um cidadão que escuta a gente aí resolver desqualificar, você está enrolado. Daqui um dia tá a polícia batendo na sua porta. Pois é. Lá. Então, quando eu falei sobre notícias policiais, né, de novo, só quero ressaltar aqui que eu não sou contra noticiar e tem que valorizar a polícia e tal, mas eu acho que a forma ela é importante, né? Tudo tem um jeito de se comunicar, né, Tonhão? Você falando dessas percepções, né, que as pessoas não têm e podem colocar a vida em risco, o planeta em risco, né? Então, tem gente hoje que ainda hoje não acredita que o homem foi à Lua, não é isso? Não é assim? Então, assim, está sendo uma regressão muito aterrorizante, né? Olha, Nádia, eu vou te contar uma outra história. Eu gosto de, sempre quando eu estou batendo papo com o pessoal, porque o intuito desse programa nosso é a gente levar informação verdadeira, sem meias conversas pro povo, entendeu? Assim, o que não existe, você não vê um programa em Paracatu nos moldes desse programa Pimenta Malagueta, você não vê, nem no rádio, nem no canal do YouTube, nem no meu próprio Instagram. Eu lembro muito bem que há uns 15 anos atrás, eu procurei Ed Guimarães. Falei, Ed, você tem que fazer o seguinte, vou te dar uma sugestão, porque eu acho que violência gera violência. E você, em seu programa, no FM Repórter, todo dia você está divulgando a questão da violência, da criminalidade, de uma forma muito pejorativa, sensacionalista. Igual esse repórter de Belo Horizonte que desafiou o Calil lá que eu te falei, que também era dessa linha. Aí ele falou comigo, Tonhão, infelizmente, eu preciso sobreviver. Muito triste hoje, isso, né? E hoje, o que mantém o meu padrão de vida, o meu modo de vida, o meu recurso para me manter minha família, é esse programa que a base dele é essa, de pegar um crime que tem aí, fazer aquele terror. E hoje ainda existe isso no nosso meio, aqui em Paracatu. Pois é. Entendeu? Isso é um absurdo. Então, eu acho que isso, algum dia, tem que ser, eu não digo censurado, mas isso tem que ter norma. Entendeu? E tudo liberou geral. Hoje você fala o que quiser. Hoje, se uma pessoa, de repente, pega uma rede social e fala, Tonhão é um cara que vende cocaína em Paracatu e fica aí falando de meio ambiente. É perigoso, na hora que eu chegar na minha casa, a polícia está lá para vasculhar a minha casa. Então, isso desqualifica as pessoas. Desqualifica, um sensacionalismo, né? Que, infelizmente, o ser humano gosta de... Não é que gosta, acho que talvez não seja essa palavra, mas se atrai por essas notícias, né? Eu também já tive programa de rádio, mas eu não me sucumbi a isso, sabe? Entendo o nosso querido e saudoso Ed Guimarães, né? Que na época era bem isso mesmo, os programas de rádio em Paracatu. No Movimento Verde, eu tinha espaço com ele a hora que eu precisasse, Sim. sem agendar. Chegava lá, ele no ar, falava, tem uma notícia assim, entra para cá. Entendeu? É porque o que é normal, o que é notícia boa, na verdade, não atrai. O jornalismo foi criado assim, né? Como fala, o cachorro mordendo o rabo, tá tudo bem, mas se o cachorro mordeu o outro, né? Então, o ser humano ele foi condicionado a isso, né? Infelizmente. Mas eu sempre lutei contra, sabe, Tonhão? Em todos os veículos que eu já passei, de onde eu trabalhei, não mudei totalmente a realidade, porque é impossível, principalmente quando o veículo não é seu, né? Então, é difícil, mas eu acho que se a gente fizer cada um,
mais um pedacinho, mais um pouquinho, quem sabe a gente chega lá. Porque eu ainda acredito na bondade do ser humano, sabe? Eu acredito que as pessoas querem uma vida melhor. Mas para todo mundo, né? Não dá mais para ser só para mim. Mas né? Aí vem entrar o capitalismo, eu sei. Mas eu digo assim, e se a gente fizer um movimento contrário? Eu sou da Academia de Letras, né? Como eu já te disse. E a gente tem esse movimento lá hoje de criar leitores, de formar leitores. Nós temos clube de leitura, tanto mirim como para adultos. Nós temos vários projetos, sabe? Nessa tentativa de criar leitores. Eu acho também que se as pessoas lerem mais, se informarem mais, sabe? Para não ficar, como na pandemia, uma boa parte da população contra professores, contra a universidade, contra pesquisadores, contra a ciência. Eu falei, gente, onde é que nós vamos parar? Então, de repente, tudo aquilo que foi ensinado e que era a nossa base contra as vacinas, seja ela de qualquer tipo, seja contra sarampo, qualquer coisa, estava todo mundo contra. Todo mundo, não, boa parte da população, e uma parte importante da população. Então, assim, é uma realidade muito complicada e nós que temos a consciência, nós temos um papel fundamental e o dever de tentar mudar isso, né? É igual o ambientalista, né? A gente que é um ativista ambiental tem que ir tentando. Bom, vocês estão ouvindo e assistindo o programa Pimenta Malagueta, através da Rádio Eldorado FM, através do canal do YouTube O Ativista Paracatu. Hoje nós estamos batendo papo com Nájila. Ainda temos aqui alguns minutinhos, viu, Nájila? Mas eu quero, já a gente indo para a finalização, que, senão a gente fica aqui 24 É muito assunto, horas, né, Tonhão? Mas eu queria aproveitar você como uma pessoa que tem experiência, jornalista de experiência, para falar com a gente rapidamente sobre a tal da liberdade de expressão. Tonhão, a liberdade de expressão todos nós temos, né? Principalmente nós que vivemos em países democráticos. É você falar o que você pensa, o que você acredita. Você pode publicar o que você pensa, o que você acredita, sabendo que tudo tem limite. Tudo na vida tem limite e consequências. Então, você tem que ser muito responsável, né, para ter sua opinião, ser argumentada essa opinião e saber que vai ter consequências, né? Porque nada que você publica, se for ofensivo, se for discurso de ódio ou contra tudo isso aqui que eu falei, que não faz nem menor sentido ser contra a ciência e tal, você vai ter consequências disso, né? E tudo que você publica ou fala, você tem que ter embasamento. Embasamento, argumentos. Argumento e, preferencialmente, prova. Exato. Precisa ter. Né? Porque hoje é o que a gente falou, o pessoal desqualifica o outro com fake news, falando... é complicado. Tonhão, é tão complicado esse negócio de fake news. Eu estava me lembrando, enquanto a gente conversava aqui, não sei se você lembra, no interior de São Paulo, não sei se foi em Santos, foi uma cidade assim praiana, que uma mulher morreu de 30 e poucos anos, espancada, porque uma vizinha falou que ela sequestrava crianças e passou isso para o WhatsApp. Os vizinhos se reuniram, foram atrás dela e espancaram a mulher até a morte. E era mentira. Então, assim, é muito complicado, né? Outras reputações, né, que eu posso citar aqui, que eu me lembro bem da escola base em São Paulo, que uma mãe disse que a filha havia sido abusada sexualmente, destruíram a escola. O delegado se antecipou, não investigou direito o caso. Eu lembro uns anos atrás. Uns anos atrás, disso, botou na imprensa. Acabou com os jornalistas também erraram de não investigar. Era uma escola de renome. De renome, privada, né? Era de japoneses. E a dona teve câncer, o senhor morreu, acabou a reputação deles. E não adiantou depois pedir desculpa, acabou. Então, a palavra dita, pronto, já foi. E depois de acontecer essa desqualificação, é difícil você... Não tem. Por mais que você tenha um direito de resposta, você não atinge as mesmas pessoas, nem todas as pessoas que leram, ouviram aquela notícia vão ler esse direito de resposta. Você já trabalhou o mental concreto. O inconsciente, exato, pessoa, já trabalhou. Ô Nájila, a gente já está caminhando para a finalização aqui. Eu queria que você citasse algumas reportagens que você fez que te deram muito prazer na sua caminhada
Deve ter várias aí, né? Vão ser histórias, né, que vão ser contadas. Exato. Tonhão, eu tenho muitas fora de Paracatu também, mas eu gostaria de me ater às daqui. Eu tive uma revista, né, a Revista em Foco, que foram anos assim de muita realização profissional, de muito trabalho, mas de muita realização profissional. E eu tive várias entrevistas assim, muito interessantes e que aprendi muito com meus entrevistados. E quero aqui só lembrar de duas pessoas muito importantes na revista para mim, que foram Florival Ferreira e João Fonteles Calmon, que estiveram comigo, né? Só gente boa. Só gente boa no projeto, na edição, nos comentários. Se a geração atual tivesse conhecido profundamente o Calmon e o Florival Ferreira, eu tenho certeza que muitas pessoas, não faziam o que estão fazendo hoje. Exatamente. E a gente sabia, por exemplo, criticar uma ação da prefeitura, do prefeito, mas com muita educação, sem ofensa, mas criticando, sabe? Mostrando e apontando os outros caminhos, que é o papel do jornalista, né? Murilo também esteve comigo, Murilo Caldas, Flávio de Sá, publicitário, que criou o lema da minha revista, que era Você é o que você lê, e foi muito importante. E nós três, na verdade, Murilo, Flávio e eu, abrimos muito caminho aqui para o jornalismo profissional em Paracatu, né, quando nós nos formamos e voltamos para a cidade. Mas eu quero destacar, eu até trouxe umas edições aqui, a dona Marta Brochado. Né? Essa é a avó do Pedro. A avó do Pedro, atual prefeito. Então, ela foi uma entrevista maravilhosa com ela, aprendi muito. Diogo, que foi nosso prefeito, Diogo Soares Rodrigues. Fiz outras entrevistas também, mas assim, a gente tratava de muitos assuntos, né? Esse aqui, por exemplo, foi da escolha profissional para os jovens, né? Da época. Da mulher, entrevistei 3 mulheres com profissões muito diferentes e até então chamadas de profissões muito masculinas. Né? A dona Ivone André. Falamos de segurança, né? E infelizmente eu não trouxe aqui, mas o número da revista foi com o cientista Rui Caldas, né? Que é meu tio, mas independente disso, tem uma história de vida e de trabalho pela ciência do Brasil muito importante. E que pouca gente de Paracatu sabe que existe, né? E quando eu lancei a revista, lancei com ele, né? Foi até hoje ainda é uma revista muito procurada. Mas pouca gente conhece toda a sua trajetória, né, de vida, né, de uma pessoa que nasceu na roça, Paracatu, com poucos recursos estudou, foi fora do Brasil, respeitado, dá palestras no mundo inteiro, de quem eu tenho muito orgulho e me inspiro muito. Então, eu trouxe essas pessoas para inspirar os jovens, inspirar quem estava começando agora, quem já estava aqui, quem já tinha uma profissão formada, né? Mas que inclusive nessa entrevista ele falava muito disso, né? Que as escolas precisavam incentivar a criatividade dos alunos, né? Que tinha que ensinar português, matemática, tudo é importante, mas a criatividade é uma das mais importantes. Então, assim, eu com a revista, né, tentei levar tudo isso, né? De caminhos para as pessoas, né? É isso. Beleza, Mari. E quero falar também dessa mais recente entrevista que eu fiz, foi com o seu Ideu Novaes, um homem de 101 anos, maravilhoso, que trabalha até hoje, né? Faz curso de pintura na Casa de Cultura, que se reinventou, teve várias profissões e que eu comparo muito ele ao velho Chico, né? Ao Rio São Francisco, até porque eu fui contratada pelo Comitê da Bacia de São Francisco para fazer essa entrevista com ele. E comparo ele muito por essa resiliência, né? Por ter passado por tantas paisagens diferentes, por tantos lugares diferentes, e continuando seu percurso, né? Seja tocando o sino da igreja, pintando, criou os filhos, né? Formou uma família muito bonita, né, Tonhão? Você conhece bem? Seu é meu sogro, né? Pois é. Inclusive, nós já fizemos para o meu canal do YouTube uma série de entrevistas com ele contando a história de vida dele desde quando os avós dele, quando os pais dele, né? Quando o pai dele saiu de Cabrobó, em Pernambuco, veio para cá, casou com uma pessoa daqui,
até os dias atuais. Está precisando de atualizar, porque isso tem uns 3 anos que eu fiz isso. Pois de lá é, pra cá, e uma pessoa maravilhosa, com uma memória, e falou para mim, eu falei para ele assim, uma das perguntas que eu fiz para ele foi, seu Ideu, ele gosta muito de receber visitas, ele me disse, né? Aí eu, preocupada com o tempo dele, ele, não, você tem que vir aqui é com o tempo mesmo. E fiz muito, aí aproveitei, né? E aí perguntei para ele assim, se chega alguém aqui triste, desanimado da vida, né? O que o senhor aconselha? Aí ele disse, trabalho. A gente não pode ficar à toa, não. A gente tem que trabalhar, tem que produzir. Então, assim, na toda a simplicidade dele, que eu acho que é uma sofisticação de vida, ele tem uma sabedoria enorme, sabe? Que eu acho que as pessoas têm que aproveitar. Ele agora é celebridade, né? Já saiu em outdoor, campanhas e tal, aí da prefeitura, de outros lugares. Então, assim, uma pessoa que conserva o bom humor, né? Apesar de todas as dificuldades que já passou na vida. E gosta de estar com as pessoas, isso eu acho que é muito importante, né, Tonhão? Principalmente para o idoso, né? E ele foi uma lição de vida. A reportagem ainda não saiu, mas eu espero que saia logo e aí vou mandar para vocês. Mas foi assim, muito interessante, aprendi muito. E eu procuro, em todos esses momentos de entrevista, escutar. O jornalista também precisa disso, né? De escutar e não colocar as suas opiniões, né? Deixar a pessoa falar e aprender com isso. O que você pode levar para as outras pessoas? Eu imagino esse trabalho que você fez com o seu Ideu, porque aqui em Paracatu, o papo que rola do seu Ideu que é o batedor de sino, né? Eu acho que o batedor de sino é o mínimo. Ele é muito mais. Muito mais. Por isso que eu fiz essas reportagens. Ele contando quando ele era balseiro no Rio Paracatu, motorista de caminhão na construção de Brasília, e trabalhava nos armazéns aqui da cidade. Exato. Né? Então, tem coisa demais. O sino é alegoria. Ele trabalhou aí na erradicação da malária. Saía de jipe na década de 50 daqui, ia lá para Formoso de jipe. Comerciante nato, né? Hoje está pintando. Eu cheguei na casa dele, ele estava pintando a Nossa Senhora, tirei foto, maravilhoso. Ele nem viu. E ele pintando Nossa Senhora com aquela maestria, com aquele cuidado, sabe? É uma pessoa que tem cuidado com a vida. Né? Então, foi uma entrevista assim, muito impactante. Depois que ele me deu essa entrevista, a gente conversou bastante, rimos, né? Eu falei, vou fazer um curso também, diferente. Uma coisa que eu não sei, quero aprender como seu Ideu. O seu Ideu na escola de artes plásticas. Queria te agradecer muito, né, por você estar aqui conosco no programa Pimenta Malagueta, da Rádio Eldorado, FM 87.5, e também no canal do YouTube, que vai ao ar todo sábado, né, por esses canais. E agradecer ao pessoal aqui da rádio, agradecer o Tobias aqui do estúdio, agradecer o Vitor, que é o nosso técnico fera aqui. E vamos em frente. Tonhão, eu que agradeço, viu, pelo convite, por ter lembrado do meu nome, a toda a sua equipe, ao pessoal da Rádio Eldorado, do YouTube. Quero agradecer a todo mundo que nos ouviu, nos assistiu, que teve essa paciência de nos ouvir, né? E eu espero que eu tenha levado um pouco aí de esperança e inspiração para alguém, para os jovens aí que queiram trilhar nesse caminho. Muito obrigada. Beleza, Nádia. Um abraço, até a próxima. Até. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil. Ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sobre uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar. Arara vem.